Amores da minha vida, amores do meu coração, sejam bem-vindos a mais um Maquiagem com História. E hoje eu juro e prometo pra vocês que vou contar uma história da minha vida, de um amor que eu tive na minha vida, de perrengues que eu passei com esse amor e o final que essa história teve, assim, de cair da bunda. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar a história de um amor que eu tive quando eu tinha meus 19 anos de idade. Não foi o meu primeiro amor, mas foi um dos meus primeiros amores. Esse amor, ele aconteceu pouco tempo antes de eu ir morar na Itália. Eu morava com um amigo lá no bairro da Abolição. E ele era cozinheiro de um bar. E aí, ele tinha um patrão. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não quero ser processada, tá? E ele sempre ficava falando, ai, vai lá no bar pra conhecer meu chefe. Você vai gostar. Enfim, peguei um dia e fui. Primeiro dia que eu fui, o chefe dele não tava, tudo com esse tal. E ele falou, ah, espera mais um pouquinho, daqui a pouco ele tá aí. E aí, de repente, o chefe dele chegou. E o chefe dele não era, tipo, nada demais. Ele era completamente fora de todos os padrões, assim, de tipo de homem que eu gostava. Eu sempre gostei de homem muito alto, sempre gostei de homem musculosão, padrãozão mesmo, a verdade é essa. E ele era totalmente fora disso, ele era baixinho, ele era meio cheinho, ele tinha a cara bem larga, enfim, era calvo, não era absolutamente nada de convencional, assim, nada do que eu tava acostumada. Mas ele era um cara muito educado, muito gentil, muito cheiroso, ele era muito cheiroso. E eu lembro que ele tinha, a coisa que eu mais gostava nele era a boca, ele tinha uma boca carnuda, que a boca dele era linda. Ele não era tão bonito de rosto, mas ele tinha lá o seu charme. E aí, ele muito educado, chegou, apertou minha mão, deu umas olhadas assim. Eu acho que meu amigo tinha falado com ele, ai, eu tenho uma irmã de santo, ela é travazinha, ela vai vir aqui hoje. Acho que meio que esse meu irmão de santo, ele tentou fazer a ponte entre a gente, sabe? Aí ele veio, me cumprimentou, aí ele, ah, você já almoçou? Por que você não almoça aqui no bar? Pô, a comida do teu irmão, que o Val e eu, a gente se tratávamos muito como irmão na época. A comida do teu irmão é muito boa, come aí. Eu falei assim, ah, tudo bem. Então, eu peguei, sentei lá no bar, né, fiquei comendo. E aí, ele pegou e marcou comigo. Ele falou assim, ah, será que a gente pode sair pra gente se conhecer melhor? Eu falei, ah, tá, tudo bem, vambora, né? Aí, gente, era uma época, vou falar pra vocês, tá? Que foi quando eu conheci a prostituição, né? Quando eu tive a minha primeira experiência como garota de programa. Eu tava morando em Copacabana com duas amigas e a gente tava dividindo o apartamento. E aí ele marcou de, depois que eu saísse do trabalho, que iria pro meu apartamento pra gente dormir junto. Olha só, o primeiro encontro a gente já foi dormir junto. Marcamos 11 horas da noite, que era o horário que geralmente ele fechava o bar, em torno de 10 horas da noite, quando era dia de semana. Eu lembro que era uma segunda-feira. E aí a gente marcou de se encontrar às 11 da noite, numa rua ali em Copacabana. E aí deu 11 horas da noite, ele ligou pro telefone, né, meu telefone celular, e aí eu desci pra buscar ele. Óbvio que a gente sabe que esse encontro ia ser mais pra... não era nem muito pra se conhecer. E, enfim, era sempre, sabe, um boy hétero, nordestino, aquela coisa, cabra macho. Então, acho que talvez isso tenha chamado um pouco minha atenção, de ter falado assim, nossa, um cara hétero que é nordestino, querendo ou não, lá no Nordeste, a galera tem mais preconceito com essa questão de trans, de travesti, coisa e tal. Eu acho que eu fui meio que movimentada por essa curiosidade, eu fui meio que envolvida por essa situação. Eu fiquei, assim, muito chocada, gente, porque quando o boy desceu do ônibus, esse boy simplesmente ele tava com um buquê de flores e chocolate. É, gente, eu fiquei paralisada. Um buquê de flores e chocolate. Eu nunca na minha vida, naquela época, tinha recebido flores e chocolate. Então, tipo... meu Deus, eu encontrei um príncipe encantado. Eu me apaixonei muito rápido por esse boy, mas muito rápido mesmo, sabe? Ah, entrou, a gente teve a nossa primeira noite de sexo, tudo, gente. O pinto dele era muito pequeno. Era muito pequeno. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre fui exageradona. Mas, enfim, em nome do romantismo, em nome do carinho, vambora lá.
Eu fui a primeira história, assim, desse boy sendo uma mulher trans, sabe? Gente, eu era muito novinha. Eu tava pra fazer 19 anos, eu tinha acabado de fazer alguma coisa assim. E aí, gente, o que aconteceu? Nós começamos a manter contato. Só que tinha um problema não. Tinham dois problemas nessa história. O boy tinha uma noiva. E ele tinha acabado de conhecer uma outra mulher. Nós tínhamos uma diferença de 3 dias. 3 dias antes ele tinha conhecido uma outra mulher. E ele era noivo. Mas assim, gente, eu sou de uma época em que nós, que somos mulheres trans, travestis, LGBTs... Eu venho de uma época que antigamente era tudo muito no sigilo. Então meio que não ligava, assim, se ficar era casado, se não era casado. Tipo assim, porque ninguém assumia a gente mesma, a gente vivia no anonimato. Então isso pra gente era o de menos. E, gente, eu realmente tinha a impressão muito forte de que esse bofe, ele me amava. Ele era muito carinhoso comigo, sabe? Toda vez que ele vinha me ver, trazia bombom, era flores, era sorvete, era refrigerante, era lanche. Tipo assim, ele tava muito apegado a mim. Era uma época da minha vida que eu tava assim, perdidamente desnorteada, morando de casa em casa, morando de favor na casa dos outros, na casa de amigos. E aí, esse período, eu voltei a morar lá na favela do Palmeirinha. Minha mãe tinha comprado um terreninho pra mim. E o meu padrasto estava construindo um barraco de madeira pra eu morar. E eu lembro que, gente, eu já assim, travestizinha, tendo que carregar carrinho assim com entulho na frente dos meninos que me viram crescer. O meu irmão até conta essa história, ele chora e tudo quando fala, porque na época ele não queria me ajudar, ele tinha raiva, tudo, e hoje em dia ele se envergonha muito. Ele já chorou até na minha frente contando isso, que se arrepende muito de não ter me ajudado naquela época, de não ter ficado do meu lado, de não ter me entendido, enfim. Quando eu fui morar nesse barraco, sair da casa do meu amigo, a gente praticamente não tinha mais onde se encontrar. Ou a gente se encontrava lá no meu barraco, ou não tinha onde se encontrar. Porque, tipo assim, toda vez que a gente se encontrava 3, 4 vezes na semana. E ir pra motel ficava bem caro, então, tipo, que não tinha condição da gente ficar indo pra motel direto. O jeito era ele ir pro barraco. Só que eu morria de vergonha, gente, de levar alguém lá no barraco. Sendo que eu sempre fui muito jeitosinha, sabe? Eu lembro quando eu fui morar lá, eu só tinha, assim, uma cama de solteiro, assim, papelão e um edredom, assim, fazendo de colchão, sabe? Passei o pão que o diabo amassou mesmo, o pão que o diabo cagou. Aí, com o tempo, com uns dias assim, eu consegui tirar no cartão de alguém, eu não lembro de quem foi, um fogãozinho pra mim. Eu não tinha como ter geladeira porque era muito pequenininho, então eu guardava as coisas do lado da casa da minha avó, que morava bem do lado mesmo, assim, né? E eu comprei cortina, tecido, tapete. Mas mesmo assim, a gente era muito jeitosinho. Eu lembro que os meus amigos adoravam ir lá pro meu barraquinho, ficar lá, curtindo. Tinha um altarzinho da minha cigana. Aí chegou o dia do bofe lá no barraco, gente. O barraco, tipo, não tinha portão, era só um pedaço de madeira enrolado com cadeado pra abrir, assim. Porra, era bem feio, assim, que tava cheio de entulho, assim. Mano, eu tava, assim, com muita vergonha, assim, quando o bofe entrou, assim, tipo, o barraco todo ajeitadinho, cheiro de incenso. Ele, nossa, mas tem televisão, tem fogão, tudo bonitinho, né? Dei até a chave pro bofe, vocês acreditam? Teve um dia que a gente não tinha nem combinado de se ver assim, aí eu tinha saído pra trabalhar. Aí quando eu cheguei em casa que eu vi, tinha um cadeado por dentro, assim, trancado, meu Deus. Aí foi ele acordando, assim, com sono, sabe? Tipo assim, então ele já tava muito íntimo, assim, morando no barraco, praticamente quase que morando no barraco comigo. Eu recebi a proposta pra ir pra Itália, enquanto eu tava namorando ele. Eu sabia, gente, que eu tinha que ir pra Itália, porque assim, ali no Brasil, eu já tinha tentado um pouco de tudo. E era muito difícil naquela época aceitarem travesti trabalhando. Eu tentei trabalhar até como faxineira naquele antigo Banco Real. Eu tentei muito, assim, não tava conseguindo nada. E o único caminho pra mim, naquela vez, era ali o caminho da prostituição. Ele sabia que eu trabalhava, né? Que ele sabia, assim, e ele na época meio que não se importava. A dona travesti chegou e me fez a proposta de ir pra Itália.
E só que a gente tava muito apaixonado. Eu lembro que na época a gente ficava tocando uma música da Vanessa Camargo. Metade de mim te ama e te adora, a outra metade de mim precisa ir embora. Gente, eu chorava litros e litros e litros e litros assim. Mas eu falei, quer saber? Eu não vou pra Itália, eu vou ficar com ele é o amor da minha vida. E que se foda, vai dar tudo certo. Como eu decidi que eu ia ficar no Brasil, então eu pensei assim... Alguma coisa tem que mudar nesse relacionamento. Não dá pra ficar assim, né? Eu não posso ficar me relacionando com um bofe que tem mais outras 2 mulheres. Ele vai ter que escolher. Aí eu virei e falei assim, bom, eu também não posso colocar ele contra a parede, porque afinal de contas, eu era uma travestizinha, início de carreira, e ele era noivo, né, assim, de uma menina, ainda tinha uma outra mulher que parece que essa mulher vendia ouro, tudo coisa e tal, assim, era uma mulher meio que importante, então eu sabia que ele ia ser páreo duro. Eu virei e falei assim, não, então eu vou começar a fazer a cabeça dele primeiro pra ele terminar o noivado, que é um compromisso mais sério, porque com a outra menina vai ser mais fácil, a gente só tem 3 dias de diferença, ele sempre tá mentindo, eu via ela ligando pra ele mentindo, não, eu tô aqui no trabalho, não, eu tô aqui com a outra, não posso falar, e ele tava comigo, então eu sabia que de uma certa maneira assim, eu ia conseguir fazer com que ele largasse primeiro uma e depois outra, eu tava convencidíssima disso. Aí eu fiz a cabeça desse homem, gente, porque a noiva dele só tinha 16 anos na época, sabe? E, tipo, era com consentimento dos pais, tudo, mas você sabe, naquela época lá, pessoal do Nordeste, o pessoal se casava um pouco mais cedo, era noiva, a menina era virgem, tudo coisa e tal. E aí eu fiz a cabeça dele, você, isso não tá certo, você tá traindo, você tem outra mulher, você tá ficando comigo, isso não é certo, você não quer esse casamento pra você, termina. O bofe terminou com a Mona. Depois que eu fiz esse bofe terminar com essa menina, com essa noiva, falei, bom, agora é hora de eu trabalhar pra fazer a cabeça dele pra ele largar a outra. A minha, gente, que eu realmente achei que eu fosse conseguir. Mas não foi bem assim. Esse bofe, ele passou a começar a vir um pouco menos do que o normal me ver. E eu comecei a achar estranho. Meio que ele não tava meio que me ligando, tava meio distante. E eu tava pressentindo que eu ia perder ele pra outra menina, né? Porque, afinal de contas, ele já tinha terminado o noivado. Então não tinha nada que impedisse ele de ficar com essa outra menina. Gente, eu comecei a ficar muito desesperada. Foi então que eu tomei uma decisão que iria mudar a minha vida. Eu comecei a fazer macumba pro bofe terminar com a Mona. Eu descobri o nome dela, descobri o Facebook. Cara, eu sou geminiana. Quando eu quero, eu descubro as coisas. Aí fiz um despacho na minha encruzilhada, com farinha, com azogue. E nada desse homem terminar com ela, nada desse bofe largar dessa Mona. Aí depois eu fui fazer uma macumba na beira do lixo. Gente, a lixeira começou a pegar fogo assim. Eu fiquei desesperada, porque a lixeira era na frente da casa, que eu morava ali na abolição. A lixeira começou a pegar fogo, assim, os vizinhos viram fazendo despacho, me chamaram, olha, a fogueira tá pegando fogo, você colocou vela. Eu acho que com chorume, com gás, sei lá, começou a pegar fogo. Gente, assim, um inferno, sabe? Enfim, aí eu tomei uma decisão muito trágica, porque existe um feitiço que a pessoa não te larga nunca mais. Eu aprendi esse feitiço com uma bicha que eu tinha conhecido há muito tempo, que já tinha feito pra um bofe dela. E era assim, um feitiço que você fazia que o homem ficava desesperado, ele não ia largar de você nunca mais. Eu falei, eu vou fazer esse feitiço. Só que pra fazer esse feitiço... Ai, meu Deus, será que eu conto? Tá bom, vou falar. Olha, não precisou nem de muita coisa pra me convencer, eu já vou falar. É uma semente que você engole. Você tem que todo dia controlar suas fezes pra controlar, porque essa semente, ela sai inteira. Todo dia eu lá cagando na latinha, amassando a minha merda pra achar o bendito do caroço. Problema de prisão de ventre que eu tenho, né? Levou uns 9 dias pra eu conseguir cagar a bendita semente. Aí, como última tentativa, eu comecei a preparar o feitiço. O que você tem que fazer? Aí depois você tirar dali da merda essa semente, você tem que torrar ela, tá? E depois você tem que ralar e você tem que colocar dentro da comida pra pessoa comer. É nojento, né, gente? Mas enfim, passa ali no fogo, torra tudo, acho que fica um pouco mais higiênico. E só que ela ficou um pouco branca, assim. Eu falei, gente, o que eu tenho que fazer pra botar esse bofe pra cozinhar? O que eu tenho que cozinhar pra botar esse bofe pra comer?
feijão ficava aparecendo, as pintinhas brancas. E ele ia comer à noite, ia ver com a luz, tudo coisa e tal. Eu falei, já sei. Aí eu preparei um estrogonofe. E aí eu marquei pra ele de ir lá em casa, porque um dia antes de eu fazer esse babado, ele também tinha ido e ele tava muito estranho. Ele tava estranho demais. Aí eu falei pra ele, ai, vem aqui em casa, queria te ver. Ele, mas a gente já se viu ontem. Eu falei assim, ai, por favor, você tá distante. Ele, a gente precisa conversar. Quando ele falou, a gente precisa conversar, eu falei, meu Deus do céu, é agora ou nada, amigo. Aí preparei o estrogonofe. Aí o que que eu fiz? Como era sempre eu, quando ele comia lá em casa, que colocava a comida dele no prato, o que que eu fiz? Eu coloquei o prato dele por baixo, coloquei já o pozinho do feitiço, coloquei um prato por cima virado. Aí, o primeiro prato seria o meu, aí eu ia pegar com a concha, colocar, depois ia colocar o dele. Gente, o anjo da guarda desse bofe é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Esse bofe chegou 1 hora da manhã, que o bar dele chegou tarde, e ele, ai não, eu tô sem fome, eu não quero comer. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, como é que eu vou fazer? Aí eu falei pra ele assim, bom, você quer conversar? Vamos conversar. Ele falou assim, não, a gente conversa amanhã. Nós sempre fomos um casal que a gente sempre transou muito. E aí, nesse dia que ele veio pra conversar comigo, que ele falou que era pra conversar depois, ele veio muito fogoso, gente. Assim, a gente às vezes transava 3, 4 vezes numa noite, mas nessa noite ele bateu o recorde. Ele transou as 4 primeiras vezes sem tirar o negócio de dentro. Então, assim, ele tava com muita vontade. Depois ainda teve mais 3. E ele só todas as 7 vezes. Ele tava, assim, muito excitado, menino. Parece que nunca tinha me visto na vida. Até ali eu achei que tava estranho, né? Enfim, aí ele deitou do meu lado, ficou... Botei a cabeça no peito dele, assim. E aí ele olhando pra cima, o que que foi? Ele, não, nada. Ele não falava. Aí tá, no dia seguinte, a gente sempre acordava, tipo, lá pras 10h30, 11 horas da manhã, porque aí ele ia tomar o banho dele, tipo, que eu não tinha banheiro lá, né? Mas aí o que que eu fazia? Eu pegava o balde lá na casa da minha avó, que era do lado, né? Muro com muro, e trazia o balde pra ele tomar banho. Aí ele tomou banho e falou assim, então, quero conversar com você. Aí ali eu já comecei a me tremer toda, comecei a me cagar toda, né? Porque a gente, não sei o que que era. E ele também não tomou café da manhã, ou seja, ele não comeu o feitiço. Simplesmente o bofe foi assim, curto e grosso comigo. Virou e falou, olha... Ele me chamava de Maria, né? Por conta da minha mãe, que se chama Maria. E ele falava que eu parecia com a minha mãe, me chamava de Maria. E ele, ó, Maria... Eu decidi que o melhor que a gente tem a fazer é a gente terminar. Eu não vou largar ela pra ficar com você. Escutem bem essas palavras, que vocês vão lembrar lá na frente. Eu não vou largar ela. Eu nunca vou largar ela pra ficar com você. Você tem noção do que é você escutar isso? E ele tá falando isso porque ela era uma mulher cisgênera e eu não? Aquilo e ele, bola pra frente, você vai arrumar uma outra pessoa porque você é uma pessoa muito legal. Gente, assim, eu parada. Ele me deu um beijo na testa e foi embora. Eu fiquei, gente, simplesmente em estado de choque com aquilo, sabe? Eu não acreditava que aquilo dali estava acontecendo comigo. Eu não queria acreditar. Aí tive uma crise de choro, tive uma crise de pânico. Aí saí desnorteada lá pela favela, chorando, chorando, procurando alguém pra me dar um abraço. Assim, gente, eu tava muito mal. Aí encontrei uma amiga da época de escola, a Vivian. Ela me encontrou, ela, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele lá me largou, ele terminou comigo, ele terminou comigo. Gente, eu fiquei assim... péssima, completamente mal. Fiquei muito, 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 muito mal. E aí os dias foram se passando, né? E passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana. Ele procurou o meu irmão. Foram exatamente 16 dias. E aí falou pra ele, olha, eu terminei com ela, mas eu vou falar pra você que eu tô sentindo muita falta dela. E a Anissa, ele já tinha ido morar com ela. Ele já tinha ido até morar com ela. E eu tô morando com ela e ela tá percebendo que toda noite eu tô muito inquieto. E eu tô com muita saudade dela, por favor. Eu terminei com ela, só que eu tô arrependido. Por favor, tenta fazer com que a gente volte. Aí meu irmão veio conversar comigo, dar mais uma chance pra ele. Você sabe que a vida de hétero é assim mesmo. Toda aquela história, né? Ele tem a mulher,
mas ele te ama, ele vai ficar com você. E tipo assim, gente, não era que ele me dava nada, não. Ele não me dava um centavo. Inclusive, eu lembro que uma vez eu pedi R$ 25 a ele pra me comprar carne. Ele ainda me cobrou depois dos R$ 25. Então, tipo assim, além de feio e pão duro, né? Enfim, olha aí como eu tenho dedo podre pra homem. Sendo que nesse meio tempo, eu tinha aceitado a proposta de ir pra Itália. Então, eu não podia voltar atrás, porque eu tinha combinado com a cafetina que iria me levar. Como é que eu ia voltar atrás assim, né? Mas aí eu peguei e decidi dar uma oportunidade a mais pra ele. Aí chegou, chorou, foi tudo aquele chororô, tudo coisa e tal. Eu te amo, mas não posso largar ela. Minha família nunca te aceitaria, que eu sou do Nordeste, que não sei o que, não sei o que lá. Aí a bicha vai, apaixonada, aceita essas coisas. Mas aí eu peguei e comuniquei pra ele que eu ia pra Itália, que já tinha aceitado a proposta pra poder ir com a cafetina. Aí, minha filha, as músicas da Vanessa Camargo ficava fazendo mais efeito mesmo, assim, porque, nossa senhora, era a Vanessa Camargo de um lado cantando e eu do outro chorando, assim. Aí, chegou o dia de ir embora pra Austrália, pra Itália. E aí, fizemos uma pequena despedida, foi um chororô babado. Ele falou que iria me esperar. Fui pra Itália. Gente, eu chorei por 3 meses seguidos. Eu ligava pra esse homem, eu chorava, 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 chorava. Por 3 meses seguidos. Até que eu conheci meu primeiro namorado italiano, que foi o Paulo. Isso daí eu já posso falar o nome, né? Porque Paulo, enfim, tá morando nas Ilhas Gregas. E aí eu comecei a esquecer ele. Mas a história não termina aí, viu?